nós vamos estudar 4 assuntos: chuva serôdia e alto clamor, selo de Deus e marca da besta. São 4 assuntos que estão intimamente relacionados um com o outro. Chuva serôdia e alto clamor, vocês vão ver que é um assunto interligado. E selo de Deus e marca da besta também. Por isso nós vamos estudá-los em conjunto, certo? E todos os estudos foram baseados, obviamente, na Bíblia, porque é a nossa regra de fé, e também neste livro aqui, Eventos Finais. Quem já leu este livro? Olha aí, quem não leu precisa ler. É um livro pequeno, compilações dos escritos de Ellen White. É um livro muito fácil para ler. Ele tem 18 capítulos e fala tudo sobre o tempo do fim. Você, se não leu, tem que ler esse livro aqui. Vamos dizer assim, é um livro excepcional. E, obviamente, então, que todas as citações foram extraídas desse livro. As que eu extraí de outros livros, eu coloquei, então, a citação, certo? Então, eventos finais, como enfrentar a última e maior crise da Terra. Ou seja, não houve até hoje nenhuma crise como a que virá sobre a face da terra. Então veja que agora de manhã, chuva serôdia, alto clamor, selo de Deus e marca da besta. E à tarde, decreto dominical, sacudidura e fechamento da porta da graça. Como já foi anunciado, a partir das 2 horas, então nós vamos voltar a nos reunir aqui. E você então não pode ficar em casa dormindo. Ok? Então, antes de começarmos o primeiro tema, que é a chuva serôdia, nós precisamos nos localizarmos no tempo. Onde estamos no tempo profético? Isso é muito importante, para você compreender o que vamos estudar neste sábado. Observem esse quadro aqui, ó. Estão percebendo aqui? Temos aqui 4 grandes profecias. São as 4 grandes profecias de tempo que nós encontramos na Bíblia. E todas as profecias de tempo já se cumpriram. Temos aí 1260 anos, não é isso? Vocês estão, acho que lá de trás não visualiza bem, não é? Dá para ver? 1260 anos, 1290 anos, 1335 anos e 2300 anos. Todas essas profecias já se cumpriram. A última profecia de tempo que se cumpriu, quando foi? 1844. Isso quer dizer o quê? Que todas as profecias para se cumprir não tem data. Todas essas profecias que vamos estudar hoje, nenhuma delas tem data para início e para fim. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 6, diz as seguintes palavras: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o quê? O céu e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela contém, o mar e tudo o que se encerra, que não haveria mais tempo. Ou como algumas versões diz, demora. Tempo ou demora, que é a palavra utilizada aqui no grego, cronos. O tempo cronológico. Então o apóstolo está dizendo aí, o apóstolo João está dizendo que
não haveria mais tempo cronológico. E o capítulo 10 de Apocalipse está dentro do contexto do quê? Do grande desapontamento de 1844. Portanto, João diz que a partir de 1844 já não haveria nenhuma profecia de tempo. Todas as profecias que faltam se cumprir, quais são elas? Vamos tentar relembrar aqui, que ainda não se cumpriram. Comecei fazendo pergunta difícil, não é? Vocês não estão lembrados. Vamos lá. As 7 pragas, que mais? Eu falei várias delas aqui. Bora, gente. Chuva serôdia, que mais? Decreto dominical. E nós vamos ver outras. Todas essas profecias não têm data determinada para início e fim. Estão entendendo? Isso é muito importante. Por quê? Olha só. Nenhuma profecia além de 1844. A nossa posição tem sido o quê? A de esperar e vigiar sem proclamações de algum tempo para interpor-se entre o tempo do fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda de nosso Senhor. Estão entendendo? Porque quando a Bíblia dava algumas profecias, ela dava o tempo do fim da profecia. Mas todas essas são profecias atemporais. Será que você consegue organizar os eventos aqui na sequência? Estão enxergando bem aí? Milênio, ressurreição dos salvos, marca da besta, chuva serôdia, julgamento dos vivos, sacudidura, perseguição, decreto dominical, selamento do povo de Deus, 7 pragas, fechamento da porta da graça. O que vem primeiro, segundo e assim por diante? Vocês conseguem organizar na sequência? É difícil, não é? Qual desses eventos você acha que é o primeiro da lista? Sacudidura, a irmã disse o decreto. Quem acha que é outro evento? Vocês estão muito pensativos, hein? Ou o assunto é difícil mesmo? Eu reconheço que é difícil, não é fácil. E aí? É difícil pôr numa sequência, não é? Na realidade, o que acontece é que muitos desses eventos acontecem de forma simultânea. Ou seja, está acontecendo um evento junto com outro evento. Enquanto o povo de Deus está sendo selado, a besta também está selando o seu povo. Nós vamos ver em mais detalhes daqui um pouco. Então veja, chuva serôdia, decreto dominical, perseguição, sacudidura, alto clamor, marca da besta, selamento do povo de Deus, viu? Julgamento dos vivos. Tudo isso praticamente acontece junto, simultâneo. Por isso que é difícil determinar um tempo. Obviamente que nós vamos perceber que durante o nosso estudo, com o decreto dominical, tudo se intensifica. O decreto dominical, vamos dizer assim, é o último ato no drama. Depois do decreto dominical não há muito mais que fazer. A não ser pregar o evangelho para todo mundo e Jesus voltar. Por isso que enquanto está sendo derramado a chuva serôdia, vem o alto clamor. Com o alto clamor, a pregação em todo o mundo. Estão entendendo? Por isso que é difícil você determinar, esse evento vem primeiro. Porém, provavelmente,
a chuva serôdia seja algo que, e a gente pode até utilizar aquela expressão antiga, né? Já estão sendo derramadas gotas da chuva serôdia. Já ouviu essa expressão? Não é? Ou seja, a chuva serôdia é que vai preparar o povo de Deus para o alto clamor, para suportar o que virá pela frente. Mas o que é a chuva serôdia mesmo? O que significa esta palavra serôdia? Palavrão, não é? Observem aqui o gráfico. Onde é que nós estamos ali? Estão vendo hoje? Quais são os eventos que estão acontecendo hoje? As profecias. Juízo investigativo, as 3 mensagens angélicas sendo pregadas e alguns sinais da volta de Jesus. Todos os outros eventos, chuva serôdia, alto clamor, perseguição, sacudidura, selo de Deus, marca da besta, fechamento da porta-graça, angústia de Jacó, 7 pragas, milênios, tudo está no futuro. Lembre-se que nós estamos falando de profecias do tempo do fim, eventos finais. É bem provável que tem muitas pessoas que estão sendo perseguidas hoje, certo? É muito provável que em determinados momentos Deus derrama o poder do Espírito Santo sobre o seu povo, correto? Mas não de forma intensa, como descreve a Bíblia. E nós vamos compreender muito bem. Então, todos os assuntos, todas as profecias que nós estudaremos agora de manhã e à tarde, são profecias para o futuro. Ok? Estão acompanhando até aqui? Então, a chuva serôdia. Vamos lá em Joel, abrir a nossa Bíblia agora. Joel 2, 23. O livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 23. E nós vamos descobrir aqui que a obra do Espírito Santo é comparada à chuva. Por isso que diz chuva serôdia. E nós vamos entender por que recebe este nome. Joel capítulo 2, verso 23. É um livro pequeno do Antigo Testamento, bem no fim do Antigo Testamento, até difícil de encontrar, não é? Joel 2, 23. Encontraram? Podemos ler? Eu escuto ainda as folhas das Bíblias. Joel 2, 23 diz o quê? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Veja que Joel cita 2 chuvas, temporã e serôdia. Qual vem primeiro, a temporã ou a serôdia? Temporã e depois a serôdia. No Oriente, olha lá, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Quem é agricultor? Tem algum agricultor aqui ou já trabalhou na agricultura? Ninguém. Ninguém plantou a terra. Eu já fui agricultor por muitos anos. O irmão já foi, não é? Até meus 20 anos eu fui agricultor. E para semear a semente, precisa do quê? Da chuva. Ninguém semeia no seco, a não ser que você tenha irrigação. Então o lavrador, o agricultor prepara a terra, chove, ele vai lá e joga a semente. Essa é a chuva que acontecia lá no Oriente, nos tempos bíblicos, temporã. Certo? E aí, a chuva que faz o grão germinar. Para quê? Para produzir a planta. Para aparecer a planta. E também ela é necessária para germinar. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia
amadurece o grão e prepara para a foice. Quando a planta já estava grande, já tinha, não é, os seus frutos, precisava do quê? De uma nova chuva. Para quê? Para amadurecer o grão e para fazer a colheita. E por isso é chamada de chuva serôdia, ou a chuva que vem tarde, chuva tardia. Estão entendendo? E a Bíblia compara a chuva ao poder do Espírito Santo. Por isso que, lá no passado, a chuva temporã, quando os apóstolos, não é, o discurso de Pedro, lá de Atos capítulo 2, quando ele pregou e batizou 3.000 pessoas, é comparada à chuva temporã. Porque foi a semeadura, foi o início da igreja. E agora, no tempo do fim, Deus vai derramar uma nova chuva. Para quê? Para a colheita final. E é comparada à chuva serôdia. Certo? E veja então que a pergunta: como receber a chuva serôdia? Quando os obreiros tiverem o quê? Presença de quem? Permanente de Cristo em sua alma. Quando estiver morto todo o egoísmo. Está longe então, né, irmãos? Eu falo por mim, não sei pelos irmãos, né? Quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja o quê? Visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito hão de vir. Então o que é preciso? Deixar o orgulho de lado, deixar a rivalidade pela supremacia de lado, deixar as contendas de lado e se unir como povo. Agora, será que todas as pessoas, toda a igreja receberá a chuva serôdia? Sim ou não? Não. A resposta é categórica. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Por quê? Por uma razão muito simples. A chuva serôdia só vai ser derramada sobre aqueles que estiverem preparados. E qual é o tempo? Quando é o tempo de se preparar? Quando saiu o decreto? Não, é agora. Hoje. Porque quando a chuva cair, nós vamos receber. Há na igreja, olha lá, pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Precisamos entrar na obra de que forma? Individualmente. Precisamos o quê? Orar mais e falar menos. Ou seja, Deus só derramará a chuva serôdia sobre aqueles que estiverem preparados. A chuva serôdia é a que vai produzir o alto clamor. É a que vai preparar o povo de Deus. Olha lá, nesse tempo a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder o quê? A grande voz do terceiro anjo. E preparar quem? Os santos para estarem de pé. Quando? No período das 7 últimas pragas serão derramadas. Então só vai estar preparado para o fim quem receber o quê? A chuva serôdia. E quando a chuva serôdia cai, ela prepara o povo e produz o alto clamor. A partir disso, então, acontece o fenômeno que nós chamamos de alto clamor, ou derramamento do Espírito Santo, ou grande reavivamento. Tem aí várias expressões. E o que é o alto clamor? Que expressão é essa que nós utilizamos? Observe então que dentro, não é, do nosso gráfico,
a chuva serôdia cai e surge o quê? O poder do alto clamor. E para que Deus vai dar esse poder ao seu povo? Vamos lá em Apocalipse 18, verso 4. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 18, verso 4. Vocês estão me acompanhando até aqui? Alguma dúvida? Tudo muito fácil, né? Lá em Apocalipse 18, verso 4, nós encontramos aqui um convite de Deus às pessoas que estão em Babilônia. Não é isso que diz o verso aí? Vocês conhecem esse verso, não conhecem? Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Veja que é um convite para que o povo de Deus saia de Babilônia. Vocês entenderam? Mas está em Babilônia, pertence a Deus? O povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. E a pergunta é: em que corporações religiosas estão ou encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ou seja, o povo de Deus tem mais gente lá fora do que dentro. Por isso Deus precisa fazer o quê? Um chamado para esse povo. E esse chamado vai ser feito de que maneira? Com grande poder. Porque lá em Apocalipse aí, 18, verso 1, olha o que diz aí. Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. E esse anjo tinha o quê? Grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. O anjo está, ou melhor, o apóstolo João está descrevendo, e esse anjo aqui é o povo de Deus, pregando o evangelho com grande poder, iluminando a terra. Por isso então, que a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande voz, com grande poder. Por isso o alto clamor. Uma mensagem que vai espalhar-se por todo o mundo. Contra quem? Contra quem? Contra a besta e a sua imagem. Por que contra a besta e a sua imagem? Porque nesse momento já saiu o decreto dominical. Por isso, o alto clamor acontecerá de que maneira? Quando acontecerá o alto clamor? Quando a tormenta da perseguição realmente irromper sobre nós. A mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor, e toda a terra se iluminará com a sua glória. Ou seja, só quando houver perseguição sobre o povo de Deus é que vai acontecer o alto clamor. E essa outra citação é mais esclarecedora. Mas ao ser a questão da obrigatoriedade, da observância do domingo, e quando é que vai ser isso? Depois do decreto dominical. Agitado, vê-se o quê? Aproximar o fato de há tanto tempo duvidado e descrito. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Estão entendendo? Como diz o ditado, né? Essa hora que a água bate no pescoço que a gente sai nadando. Deveríamos estar pregando agora em tempo de paz, mas não estamos. Vamos ter que pregar em tempos de guerra, em tempos de dificuldades. Qual é o resultado do alto clamor? O que vai acontecer? Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer. Olha aí para vocês verem. E a resplandecer do quê? De santa consagração, se apressarão
de um lugar para outro, para proclamar a mensagem do céu, por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Haverá o quê? Prodígios, doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão os fiéis. Esse será o resultado. A chuva serôdia foi derramada, o povo de Deus cheio do poder, saiam a realizar prodígios e milagres. E, nesse contexto, olha o que acontece. Milhares de pessoas serão batizadas. Agora, quem Deus vai usar nesse momento? Usará meios que nos surpreenderão. O Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas, de um modo que será o quê? Contrário a qualquer planejamento humano. E quem são as pessoas? Que tipo de pessoas Deus vai utilizar? Aqueles que são habilitados pelo poder do Espírito Santo. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Homens, está dizendo no sentido ser humano. Porque Deus realizará uma obra nesse tempo que poucos esperam. Ele suscitará quem? E exaltará entre os que são mais adestrados pela unção do Espírito do que pela formação acadêmica. Embora a formação acadêmica seja importante, não é por essa razão que Deus vai utilizar as pessoas. É pelo preparo. Por isso que Deus vai utilizar até os analfabetos, os indoutos. As pessoas simples, as palavras sairão dos lábios das pessoas simples, com tal poder e sabedoria convincentes, certo? Que milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Deus utilizará o quê? Pela fé em Cristo, ele penetrou na atmosfera de pura e clara verdade, ao passo que o instruído afastou da verdade. Porque o instruído acreditou no conhecimento próprio e não no poder do Espírito Santo. Assim como outrora Deus chamou o quê? Pescadores para serem seus discípulos, Ele suscitará o quê? Dentre o povo comum, homens e mulheres para realizar a sua obra. Dentre o povo comum. Estão entendendo bem ou não? Nesse momento, as crianças também serão utilizadas. Deus vai utilizar as crianças para pregar o Evangelho. Deus também vai ter que utilizar os anjos. Os anjos farão uma obra que os homens negligenciaram fazer. Poderiam ter feito, mas não fizeram. Deus também utilizará as literaturas, os livros que são distribuídos. E não é por pouca coisa não, olha lá, ó. É em grande parte por meio do quê? De nossas casas editoras, ou seja, em grande parte. Por isso que é importante distribuir os nossos livros. Só na América do Sul, nesses 2 anos, mais de 20 milhões do livro Grande Conflito já foram distribuídos. Por isso é importante, porque tem lugar que o pregador não vai chegar. E aí é preciso o quê? O livro vai pregar. A pessoa vai, peraí, mas como é que é isso? Isso eu ouvi, mas eu tenho um livro sobre esse povo. E vai correr na estante, vai pegar o livro e vai ler. Nesse momento, a obra de Deus estará sendo pregada em todo o mundo. Em todas as pessoas. E aí, só haverá 2 classes de pessoas nesse momento. 2 classes. Os que obedecem a Deus e os que não obedecem. E é nesse momento, então, que uns receberão o selo de Deus e outros receberão
a marca da besta. Até aqui, alguma dúvida? Estão entendendo bem? Está claro ou não? Sim? Ou seja, a chuva serôdia já caiu, o povo de Deus já está preparado, já está pregando o Evangelho, e aí o mundo terá que se decidir. Será dividido em duas classes apenas: os que receberão o selo de Deus e os que receberão a marca da besta. Então veja aqui, voltando aqui ao nosso gráfico, olha aí, todas essas profecias acontecem no futuro. Nenhuma profecia dessas estão acontecendo hoje. Então veja aqui, na Bíblia, selo ou marca é praticamente a mesma coisa. Nós vamos entender por quê. Nos tempos bíblicos, um selo ou uma marca era um tipo, um sinal de autoridade, certo? Quando uma pessoa poderosa, ou um rei, assim por diante, precisava de autoridade, ele tinha um selo, certo? Ou marca, que é a mesma coisa. Por isso que nos últimos dias, a Bíblia diz que haverá 2 selos, ou como a gente usa a expressão, um selo e uma marca, certo? O selo de autoridade de Deus e a marca de autoridade da besta. Ou seja, ou você está sob a autoridade de Deus, ou estará sob a autoridade da besta. Não haverá uma terceira via, não haverá uma terceira classe. Só haverá 2 classes de pessoas. Vamos ler alguns versos que falam sobre a marca da besta. Lá em Apocalipse, temos aqui 3 passagens de Apocalipse. Apocalipse 13, Apocalipse 14 e Apocalipse 16. Vamos ler esses 3 versos que falam sobre a marca da besta. 13, 16 e 17, 14, 9 e 16, 2. Diz assim, 13, 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aqui esse verso está falando sobre a marca da besta. Agora, Apocalipse 14, 9 diz assim, ó. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém o quê? Adora. Para receber a marca precisa o quê? Adorar. Estão entendendo? Ali, ó, então diz, se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou na mão. Então quem adora a besta vai receber a sua marca. E agora no verso 16, 2 diz assim, ó. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra. E aos homens portadores do quê? Da marca da besta e o quê? E adoradores da sua imagem. Novamente usando o quê? O termo adoradores. E sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Agora eu pergunto para vocês, nesses textos que nós lemos, diz o que é o selo, diz o que é a marca da besta? Diz ou não? Sim ou não? Não. Não diz. Então como é que eu sei qual é a marca da besta?
Será que é o chip? Será que é o código de barras? Será que é o cartão Visa? Qual desses três você acha que é a marca da besta? Isso é uma pergunta capciosa, viu? É uma pegadinha. E aí? Mas a Bíblia não diz o que é a marca da besta. Então como é que eu sei qual é a marca? Por isso que muitas pessoas por aí saem pregando que é o chip, que é o cartão, que é não sei o quê, que é o CPF. Esses dias alguém disse que é o CPF. Porque ninguém pode comprar e nem vender se não tiver CPF. Ninguém pode comprar um carro sem CPF. Ninguém pode comprar um terreno sem CPF. Ele diz, a marca da besta é o CPF. Antigamente não tinha CPF. Estão entendendo? E aí, o que vocês acham? Se a Bíblia não diz, como é que eu sei? Em primeiro lugar, para saber qual é a marca da besta, precisamos saber qual é o selo de Deus. Por quê? A marca da besta é o quê? Uma cópia do selo de Deus. Tudo que Deus faz, o inimigo imita, copia. Deus, diz a Bíblia, é o único que é digno de ser adorado. Qual sempre foi o sonho de Satanás? Ser adorado. Ele queria ser adorado no céu, veio para a terra com o mesmo intuito. Por isso que quando Deus criou o seu selo, imediatamente Satanás fez o quê? Criou a sua marca. Imitou aquilo que Deus fez. Para ser o quê? Adorado. Que é o desejo dele. Sempre foi e sempre será. Então veja. Primeiro então nós temos que descobrir qual é o selo de Deus. E onde eu encontro na Bíblia que diz o selo de Deus? Vamos começar por Apocalipse, capítulo 7, verso 1 até o verso 3. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que você entende desse verso? Isso é uma linguagem simbólica. Nós temos aqui 4 anjos segurando os 4 cantos da terra. Por acaso a terra é quadrada ou retangular para ter 4 cantos? Não. Então, simbolicamente, representa o quê? Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, certo? E os anjos estão fazendo o quê? Retendo os ventos. Ventos em profecia significa o quê? Guerras, conflitos. Porque se os anjos não estivessem retendo as guerras, nosso planeta Terra podia ser destruído. Então foi dado ordem para que esses 4 anjos não permitissem que a Terra fosse destruída. E no verso a seguir, no verso 2, diz assim, ó: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê? O selo do Deus vivo, e ele clamou em grande voz aos 4 anjos. Ele começou a clamar e dizer para os 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, ou que eles diziam para os 4 ventos, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? Até selarmos aonde? Na fronte os servos do nosso Deus. Quem é que seria selado? Os servos. Gravem bem essa expressão. Os servos. Então, enquanto não fosse selado, os anjos não soltariam as guerras, não soltariam os ventos. Nesses versículos, nós observamos então
que o anjo iria, depois desse tempo, selar os servos de Deus. Vamos agora um versículo que mostra qual é o selo de Deus. Ezequiel, capítulo 20, verso 12 a 20. Ou seja, o selo de Deus está de forma explícita na Bíblia. Não é como a marca da besta que está implícito. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20, diz o quê? Qual é o selo de Deus? Ezequiel é também um profeta do Antigo Testamento, quase lá no final do Antigo Testamento. Ezequiel 20, verso 12, diz assim, ó. Ezequiel 20, verso 12, e depois vamos ler o verso 20. Também lhes dei o quê? Os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então está mais claro do que o sol do meio-dia. E o verso 20 ratifica: santificai o quê? Os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e vós. Quando o sábado então se torna um sinal, segundo esse verso? Quando ele é santificado. Aí que está o segredo. Se eu não santifico o sábado, ele não pode ser sinal na minha vida. Ele não pode ser selo. Então Deus deixou que dia? O sábado, para ser o sinal de autoridade dele. Por isso que lá em Gênesis capítulo 2, 1 a 3, quando Deus criou Adão e Eva e o colocou no jardim do Éden, Deus disse o que? No sétimo dia: descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Então, já identificamos que o sábado é o selo de Deus. Mas lá em Apocalipse 7, verso 3 diz o quê? Que quem seria selado? Os servos. Mas quem são os servos de Deus? Como é que eu sei quem serão selados? A pergunta é: quem são os servos de Deus? Onde é que eu encontro na Bíblia que os servos de Deus são aqueles que guardam o sábado? Qual é o verso bíblico que me mostra isso? Vamos para Isaías? Ah, já está aí na tela, nem precisa. Isaías 56, verso 6, mostra claramente que quem são os servos de Deus. Vamos ler juntos? E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem o quê? Seus servos. Olha aí, todos os que guardarem que dia? O sábado, não profanando, e os abraçarem a minha aliança. Então, quem são os servos de Deus? Os que guardam o sábado. Então, aqueles de Apocalipse 7 que serão selados, serão os servos de Deus que guardam o sábado. Alguma dúvida? Nenhuma. Agora, quem é que inventou o sinal, o selo, a marca da besta? Como é que a gente sabe? A profecia, lá em Daniel 7:25, diz que alguém iria mudar a lei de Deus. Daniel 7:25. Daniel é um profeta do Antigo Testamento, bem no final do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel fez uma profecia de que alguém mudaria a lei de Deus. Diz assim, ó: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei.
Cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Qual mandamento dos 10 mandamentos tem relação com o tempo? Somente o 4º mandamento, o único mandamento que fala sobre o sábado, é que tem relação com o tempo. Por isso mudar o tempo e a lei. Alguns dizem que quem mudou a lei foi Deus. Outros dizem que foi Jesus. O que vocês acham? Qual dos dois que mudou? Nenhum dos dois. Lá em Mateus 5, 17 e 18 diz o quê? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. E em verdade vos digo, que nem um i ou um j passará, mudará da lei até que tudo se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então não foi Jesus? Ah, foi Deus, alguns dizem, não é? Lá em Malaquias 3,6 diz o quê? Eu, o Senhor, não mudou. Por isso não sois consumidos, ó filhos de Jacó. Se Deus não muda, se Jesus não mudou, quem é que mudou? Quem mudou a lei de Deus? Esses dias eu estava lá em Serra Negra, fazendo essa mensagem, e eu perguntei, quem mudou a lei de Deus? Aí uma menina de uns 10 anos respondeu, foi Satanás. E eu falei, agora eu vou te explicar que estratégia que ele utilizou para mudar a lei, porque se ele aparecesse como Satanás, só mudei a lei, as pessoas iam acreditar? Claro que não. O que ele utilizou então? Uma igreja. Veja que plano sábio. Vou utilizar o nome de Deus para mudar a sua lei. E eu vou dizer que foi Deus que mudou. Vamos fazer uma comparação entre a lei de Deus e a lei do catecismo. De forma resumida, os 10 mandamentos da lei de Deus. Por falar em Deus, em lei, vocês sabem já decor, não é? Os 10 mandamentos, não é? Qual é o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo? Não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o seu nome, Senhor teu Deus, em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. De forma resumida. Sexto, não... Pode colar, gente. Pode olhar na cola. Não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra teu próximo. E décimo, não cobiçarás as coisas do teu próximo, a mulher e o homem do teu próximo, né? E o catecismo? Olha lá, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Está ali, equiparado, né? O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ficou o segundo. E o terceiro, guardar domingos e festas. O quarto, honra pai e mãe. O quinto, não matarás. O sexto, não pecar contra a castidade. Até aí está indo tudo bem, né? Nesses 3 do meio ali. Sétimo, não furtarás. Oitavo, não levar falso testemunho, levantar. Nono, não desejar a mulher do próximo. Não é isso? E o décimo, não cobi. E onde é que está o problema aqui? Tiraram 2 mandamentos, não foi? Tiraram 2 mandamentos. Qual deles que saiu? O segundo, não farás para ti imagem de escultura. E o quarto, mas continuou 10 do mesmo jeito. Que mágica é essa, hein, gente? Olha lá. Tirou o segundo e tirou o quarto. Falta 2. Aumentou 1, guardar domingos e festas. E
dividiu o 10º em 2. Olha lá, o nono e o não desejar a mulher do próximo, e não cobiçar as coisas alheias. É um mandamento só. É o 10º mandamento, dividido em 2. Entenderam a mágica? No mundo religioso hoje, 99% do mundo cristão observa qual dia? O domingo. Não é isso? Olha só, o que une o mundo religioso é um dia. O dia de domingo. Olha só, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Babilônia é o quê? A mãe das meretrizes. Para ser mãe precisa ter filhas, mãe das meretrizes. Todas as igrejas que existem no mundo hoje, do mundo cristão, têm suas diferenças, não tem? Só que tem algo que as une em comum, que é um dia chamado domingo. Embora tenham as suas divergências, mas tem algo que as une, que é um dia chamado domingo. Por isso, a controvérsia dos últimos dias, do selo de Deus e a marca da besta é o quê? Sábado e domingo. Ou você adora a Deus no sábado, ou adora o inimigo no domingo. Não tem uma terceira via. A grande controvérsia final será entre sábado e domingo. Agora eu pergunto, será que alguém já recebeu o selo de Deus? Sim ou não? O que vocês acham? Alguém já foi selado pelo selo de Apocalipse 7? A resposta é não. Mas como é que eu sei? Pela Bíblia. Porque a nossa regra de fé é a Bíblia. Não adianta falar para você que é não, se eu não consigo te provar na Bíblia. Volte lá para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. E vamos ler o verso 3 e o verso 4. Voltar a ler o verso 3 e ler o verso 4. O verso 3 fala dos selados: não danifiquei a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E o verso 4 diz o quê? Quem são os selados? Quem? Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000. E quem são os 144.000? Veja o verso 14. Respondeu-lhe meu Senhor, tu o sabes. Então me disse, são estes o que vem da onde? Da grande tribulação. Os 144.000 são aqueles que passarão pela grande tribulação. E os que passarem pela grande tribulação não passarão pela experiência da morte. Irão para o céu vivos. E eu pergunto, alguém de nós aqui já faz parte dos 144.000? Não. Portanto, ninguém foi selado ainda. Por isso, o selamento é algo do futuro. À tarde nós vamos entender bem detalhado sobre essa questão. Entenderam? E o selo da marca da besta? Será que alguém já recebeu a marca da besta? Sim ou não? Essa é uma boa pergunta. Todo mundo pergunta, é literal ou simbólico os 144.000? Vamos voltar aqui a pergunta, já volto aqui. Será que alguém já recebeu a marca da besta? Sim ou não? Não também. Não, por quê? Porque só quando, olha lá, só vai receber a marca da besta quando a observância do domingo não é o sinal da besta. E não será até que saia o quê? O decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Ou seja, só quando o mundo se dividir em duas classes. Os que guardam sábado e os que guardam o domingo. Hoje ainda não.
Por isso que o chamado sai dela, povo meu. Deus tem muitas pessoas que são fiéis, que estão em Babilônia e precisam o quê? Sair de Babilônia. Por isso, irmã, que os 144 mil são simbólicos ou literais, a tendência hoje é que seja simbólico. Mas não faz muita grande diferença no sentido de saber se são literais ou simbólicos, porque de qualquer maneira o que importa é se eu estarei preparado ou não para Deus me usar. Entendeu? Essa que é a grande questão. A minha tendência é acreditar que seja simbólico. Mas se for literal também não tem problema nenhum. Porque hoje nós temos que estar o quê? Preparados, se Deus precisar nos usar neste momento. Agora, só existe 2 caminhos então. 2 caminhos a seguir. Bem no final travou, irmão. Destrava aí para mim. Aí. Quem conhece a palavra, só tem 2 caminhos a seguir. Volta aí agora, uma. Saiu. Só tem 2 caminhos a seguir, não tem uma terceira via. Não se preocupe com o almoço não, pessoal. Espera aí, já estou terminando. Estou vendo o pessoal sair. Não sai não, espera eu terminar. É o final já, depois vocês vão buscar o almoço. Volta lá, irmão. Só tem 2 caminhos a seguir. Ou adora a Deus, ou adora o inimigo. Não tem outra via. Não tem uma terceira via. Por isso que lá em Hebreus diz: se verdadeiramente conheceres a verdade e se afastar dela, já não há mais sacrifício. Pode deixar, irmão, não precisa pôr não. Já vai tarde o horário, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Compreenderam bem? Sim? Que Deus nos ajude então a estarmos preparados, prontos. E quando é o tempo do preparo? Hoje, não é depois, não é no futuro, não é amanhã, que amanhã pode ser tarde. Que Deus nos abençoe então, nos dê cada dia mais conhecimento da sua verdade. Vamos ficar em pé e vamos orar? Querido Deus, te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua verdade. Te agradecemos porque a tua palavra ela é clara, mais clara que o sol ao meio-dia. Nos ajude a entender cada dia mais a tua vontade para nós. Nos ajude a estar preparado para esse momento. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.